Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 16. Mateus capítulo 6, verso 16 em diante. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o objetivo de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Digam todos amém. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, fala conosco nessa noite. Instrui a tua igreja, nos ensina sobre esse tema. Que o teu Espírito Santo nos faça entender, perceber, aprender a importância dessa prática poderosa do jejum. Ilumina o texto, ilumina esse tema, e que o teu Espírito traga sobre nós a real compreensão da importância de jejuarmos. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém e aplaudam o Senhor dos Senhores. Dá um brado de glória, exalta o nome do Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre o tema razões para o cristão jejuar. Quem aqui é um cristão, levante a mão, diga amém. De acordo com o texto que nós lemos, o jejum deve ser um momento de alegria, de prazer na presença de Deus. Jesus no texto adverte os seus discípulos que quando forem jejuar, não se comportem como os hipócritas da época, que tinham uma aparência de tristeza, uma cara de melancolia, para expressar diante dos homens que estavam jejuando, aquela cara de fome. Ele diz que nós precisamos jejuar diferente. Assim como temos o maior prazer de tomar um bom café, aquela tapioca gostosa, aquele ovo frito que você não vai comer amanhã, aquela alegria de chegar na cozinha, está diante de você algo que você gosta pela manhã. Jesus está dizendo que a gente precisa transferir essa alegria por essa necessidade básica humana que é comer, e transferir isso para o desejo de querer mais de Deus para a nossa vida. Jejum é fome de Deus. Quando você abre mão de comer e jejua, você está passando um recado claro para Deus: eu tenho fome do Senhor, da sua presença na minha vida. E eu quero aqui dar algumas dicas para você que vai jejuar conosco esta semana. A primeira, jejue sempre com um propósito. Quem aqui já recebeu esse prospecto, diga amém. Quem ainda não recebeu, pegue urgentemente na saída.
Porque esse é um prospecto que de um lado está o propósito da igreja para este ano, os nossos alvos, as nossas metas, e do outro lado o espaço para você colocar os seus pedidos, os seus alvos. E a partir disso você consagra o seu jejum ao Senhor. Quem jejua sem propósito não está jejuando conforme a Bíblia, está fazendo dieta. E é muito bom fazer dieta. Se você não pratica o jejum intermitente, pelo menos uma vez por semana, eu quero te aconselhar a fazer isso, que isso vai trazer uma saúde enorme para o seu corpo, que é um jejum prolongado, de meia-noite até 8 da noite do outro dia. O seu fígado vai dar glória a Deus, porque não aguenta mais de tanta comida que você mete para dentro. Mas o propósito desse jejum é espiritual. E você vai apresentar a Deus aquilo que você está querendo que Ele faça durante esse ano. E com esse jejum, você pode ter certeza que a sua mente vai arrumar. Os seus planos vão se ajeitarem dentro de você. Deus vai te instruir. No decorrer do jejum, Ele vai até fazer você trocar de pedido. Que Ele vai te trazer sabedoria e vai te mostrar que algumas coisas que você está precisando agora não vai ser bênção para você. Mas jejue com propósito. A segunda dica que eu dou para você é: quem não tem horário e lugar para orar, não vai orar. Esta é uma semana diferente. Você não vai levar essa semana do mesmo jeito que você levou a semana que passou. Ela é uma semana diferente. Você vai ler mais a Bíblia, vai orar mais, vai buscar mais a Deus, amém, irmãos? Para isso, estabeleça um horário. Eu só consigo orar de manhã cedo. Se eu não orar de manhã cedo e ler a Bíblia de manhã cedo, nem que a vaca tussa durante o dia eu não consigo orar. Então eu já sei como funciona a minha vida. Depois que eu saio do quarto para enfrentar o dia, não adianta. Aí eu já evito de sair do quarto sem antes estar na presença de Deus, para eu colocar o meu dia, o meu sonho, o meu projeto diante dEle, projeto do reino, da igreja, da minha família, dos meus negócios. Quem não tem horário para fazer isso, não vai fazer. A vida é uma loucura. Nós nunca tivemos tantas distrações que podem nos roubar da presença de Deus. Mas você pode ser diferente. Você gosta de orar de noite antes de dormir. Eu não estou falando daquela oração de criança. Papai do céu, obrigado pelo dia, pelo pão, pela água. Isso aí, essa oração não espanta nem Carapanã. Estou falando de orar, separar um horário para se prostrar diante da presença do Senhor, orar de verdade. Comece hoje à noite, quando você vai entregar o seu primeiro jejum, orando, apresentando a Deus o seu pedido, cantando. Eu ponho muito louvor na hora da oração, porque eu moro num prédio e passa muito carro na rua, e eu coloco um louvor para blindar o som externo, e ali eu oro, eu canto, eu adoro, eu danço na presença de Deus. Faça isso. Foque naquele momento, pelo amor de Deus, na oração. Desligue
as notificações do celular, porque Deus me revelou. E tem irmãos que estão orando, nosso Deus, nosso Pai, pim. Depois, Senhor, pim. Aí, meu amigo, você vai desfocar e não vai acontecer nada. Eu quero hoje citar algumas razões para você sair daqui convicto que precisa jejuar. A primeira, por que os cristãos devem jejuar? Repitam por gentileza, porque existem, agora diga com força, porque existem batalhas que só serão vencidas com alto nível espiritual. Em Marcos 9, tem uma história interessante. Jesus estava no Monte da Transfiguração, levou com ele alguns discípulos, deixou outros lá no vale, e nesse momento que ele está no monte, chega um pai desesperado, trazendo a história de um filho que era possuído pelo espírito imundo, e os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. Aí Jesus desce. Quando ele desce, o pai do garoto se aproxima dele e diz: Senhor, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos e eles não conseguiram expulsar o mal do meu filho. Jesus exclama e diz: ó geração incrédula, até quando sofrereis? Trazei-me aqui o menino. O menino, possuído por um demônio, é levado à presença de Jesus. Jesus expulsa o demônio daquele garoto, ele fica curado. Depois disso, Jesus entra numa casa e diz a Bíblia que os discípulos em particular chegaram para Jesus e disseram: mestre, o que é que aconteceu? Nós tentamos expulsar o demônio do garoto e ele não saiu. E qual foi a resposta de Jesus? Coloca aí, verso 29. Respondeu o Senhor: esta casta, diga casta. O que é casta? É uma multidão de demônios, é um cesto de diabo. Esta casta não pode sair, ela não sai, senão por meio de oração e jejum. Então por que eu devo jejuar e você também? Porque existem problemas na tua e na minha vida que eles chegam e a gente resolve, é fácil. Existem outros que chegam, a gente ora um pouquinho e resolve. Mas existem castas, níveis de oposições malignas, níveis altos de problemas, de batalhas, que só serão vencidas se você e eu, se nós tivermos um alto nível de espiritualidade. Numa linguagem mais fácil, eu e você, cada um aqui, sejamos cheios do poder do Espírito Santo. É isso que ele ensina. Olha, vocês não conseguiram expulsar, porque o nível espiritual de vocês é muito baixo. E cada um aqui tem as suas oposições. Você deve enfrentar problemas pesados na sua vida, que você há anos tenta resolver e não consegue. Que tal você começar a jejuar verdadeiramente por isso? Que tal você imprimir um ritmo de oração e de jejum realmente por essa questão que você está vivendo? Teve um vizinho aqui que ele esnobou de mim, disse: não adianta, não vou vender a casa, não vendo. Eu digo: vende, vai vender. Comecei a jejuar por ele.
Comecei a colocá-lo ele na frigideira do óleo do Espírito Santo. Eu vou torrar ele aqui na oração, no jejum. Não teve jeito. Já compramos, a casa já foi derrubada, está tudo certo. O que é que você precisa derrubar? O que é que te perturba? Que te quieta, que te deixa mal? Tira o teu sono, tira a tua alegria. Você vai ainda conviver com isso? Você ainda vai carregar mais um ano esse drama? O Deus que você serve é todo poderoso. O Deus que você serve pode tudo. Você só precisa aumentar o teu nível espiritual, se encher do poder do Espírito de Deus. E essa é uma semana para isso. Se alguém aqui estava pensando, tentando argumentar que não pode, não vai conseguir vir para cá, tudo isso não é a voz de Deus na sua mente. Se você considera a importância do que você espera que Deus faça na sua vida, coloque Ele como prioridade na sua vida. E vai ser uma semana poderosa em nome de Jesus. Então a primeira razão que você deve jejuar é que existem batalhas que só serão vencidas com tanque cheio. Tanque cheio, irmão. Está na hora de você encher esse tanque de Deus aí. Encher esse peito do poder do Espírito Santo, encher sua mente, ensopar a mente com a palavra, com a oração, com o jejum. Vai resolver, pastor? Vai. Só que tem um detalhe. Você vai começar a jejuar por essa batalha e pode esperar. O que vai acontecer imediatamente depois é que essa questão que você está enfrentando vai piorar. É, pastor? É. Por quê? Porque o inimigo vai começar a se debater. Ele vai querer mostrar para você que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo tudo. Ele vai se debater, vai se mexer, vai tentar te mostrar que ele está vivinho, mas ele vai ser laçado pelo poder do Espírito Santo, e Deus vai te dar vitória. Aplauda o Senhor bem forte, aplauda com júbilo ao Senhor. Segunda razão por que você deve jejuar. Diga comigo, porque o jejum é um meio para obtermos vitória sobre ataques e tentações malignas. Em Mateus 4, 1, 3, diz a Bíblia que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E diz o texto que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E teve fome, obviamente. Quando a Bíblia diz que ele teve fome, o versículo seguinte diz assim, coloca o verso 2, 3. Então, diga, então, o tentador se aproximou. Ele esperou a hora da broca, a hora da fome. Quando Jesus estava no último dia do seu jejum, fisicamente com muita fome, aparece o tentador e se aproxima. É nessa hora que o jejum faz toda a diferença. Diante das tentações, se tem uma coisa que pode acabar com você e comigo, é o pecado. Se eu não vencer e você não vencer a batalha contra as tentações, a nossa vida se arrebenta. E o jejum nos capacita para conseguirmos vitórias sobre esses ataques e sobre essas tentações. Então, por favor, se prepare, que tem muita gente estragando a vida, porque não resiste uma tentação, nas mais diversas áreas.
na saúde, come o que não pode comer, não aguenta, não consigo largar o doce, vai morrer. Vai ter diabetes, pressão alta, insônia, irritabilidade, que não resiste, não sabe dizer não. O jejum tem essa capacidade de gerar em nós domínio próprio. Quer ver amanhã? Pode esperar. Você vai acordar com fome e o abençoado teu irmão vai entrar assim na casa, trazendo aquele saco de pão quentinho. Aí você vai ouvir aquele som da cozinha. Aí você vai lembrar que começou o jejum. Isso vai gerando em você domínio próprio. Aí você se torna forte e diz não para tudo que é mal. Quem é cheio de Deus, quem consagra a sua vida, quem tem a prática do jejum, sabe dizer não, tem facilidade em dizer não para tudo que é mal. Jesus disse não para Satanás. Ele disse: mestre, tu estás brocado, transforma essas pedras em pães. É só fazer assim. Como Jesus estava forte no seu espírito, disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diga amém e aplauda o Senhor, aplauda com júbilo. Quantos problemas a gente se mete por não ter forças e não saber dizer não? Quantos? E essa semana Deus vai trabalhar isso na gente. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo que todos nós precisamos. E eu tenho certeza que você vai crescer muito essa semana em nome de Jesus. A terceira razão que você deve jejuar, e eu também, porque é um meio, diga um meio, para receber capacitação de Deus na realização da sua obra. Em Atos 13:2 diz assim, olha essa história: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós aqui somos filhos de Deus, digam todos amém. E nós temos uma missão a cumprir nessa terra. Você só chegou aqui porque alguém pregou para você. Alguém te trouxe para cá. Alguém falou da salvação, falou de Jesus. E essa pessoa estava cheia de Deus, por isso ela conseguiu te trazer. E você precisa dar sequência nisso. Você precisa ser cheio de Deus para Ele te capacitar para realizar a obra. Aqui o texto diz que Barnabé e Saulo foram separados pelos discípulos para uma missão, e tudo isso foi decidido, foi feito pelo poder de Deus por meio do jejum. Lá no seu trabalho, naquele ambiente pesado que você trabalha, você precisa chegar ali cheio do Espírito Santo. Na rua que você mora, no prédio que você vive, nas suas andanças, todos nós precisamos estar cheios de Deus para testemunhar de Jesus. E você vai perceber algo diferente acontecendo com você durante essa semana. Sua mente vai ser tomada pela palavra, a presença de Deus se tornará mais fácil de perceber, vai surgir coisas, força de Deus dentro de você, e as pessoas vão perceber que você está diferente para a glória de Deus.
Eu me lembro de uma história que um amigo meu, pastor Eibe, me contou, que ele saiu para dar uma caminhada, fazer um exercício, correu alguns quilômetros e na volta, ele decidiu voltar de ônibus, entrou no ônibus e ficou ali esperando chegar ao seu ponto para descer. Ele ali louvando a Deus, alegre, os olhos felizes. Aí teve um cara que começou a se encostar nele. Ele achou estranho, o cara olhava para ele ria, olhava para ele ria. Aí o cara disse assim mesmo: me conta. Aí o Eibe disse: como? O que é? Me conta o que você está tomando. Eu estou vendo os teus olhos brilhando. O que é que você está usando? Era um drogado. Aí o Eibe entrou na onda. Eu vou te contar. Conta. Quer saber? Caro, eu quero esses olhos brilhando em mim também. Aí o Eibe falou para ele: é Jesus que mudou minha vida, é a presença de Jesus. Diga amém, aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Nós precisamos ter esse olhar de Deus, essa capacitação de Deus na nossa casa, irmão. Chegar em casa cheio de Deus para abençoar os filhos, abençoar o marido, abençoar o lar, o trabalho, as pessoas às quais a gente caminha. Cheio de Deus, e essa é uma semana, você vai jejuar e você vai perceber algo forte mexendo dentro de você para a glória de Jesus. Quarto lugar, quarta razão para você jejuar, porque o jejum é um meio para alcançarmos, repitam por gentileza, vitórias em tempos de crise. A história da rainha Esther, se você não conhece, leia hoje à noite o livro dela, esse livro da Bíblia. O rei mandou a esposa dele rodar, tinha uma esposa braba que só, convidou ela para um jantar, ela não foi, e foi uma vergonha, porque quando o rei manda naquela época, obedeceu, morria. E ele disse para a esposa dele: você vai jantar comigo. Ela disse: eu não vou. Ainda bem que não tem nenhuma mulher assim aqui. Aí o fato é que não deu certo. Aí ele resolveu escolher uma nova rainha. E fez uma seleção para encurtar a história. A Esther, judia, foi escolhida como sua rainha. Ele não sabia que ela era judia. E teve um cara lá, o Amã, que odiava os judeus, e fez uma trama. Escute isso, você que está percebendo que estão tramando contra você. Fez uma trama para tentar fazer o rei assinar um decreto para exterminar os judeus. E assim ele fez. Foi envolvido por uma narrativa desse cara. E a notícia chegou que os judeus seriam exterminados, destruídos. E o tio de Esther chamou Esther para conversar. O Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da versão bíblica. Disse: minha sobrinha, será que não foi para esta hora que Deus te constituiu rainha? Fala com o rei sobre nós. Aí a Esther faz uma recomendação: manda o povo jejuar, que eu vou falar com o rei. Só que naquela época ninguém podia falar com o rei se o rei não chamasse. Se o rei chamasse, podia vir, senão ele poderia matar essa pessoa que teve a ousadia de entrar na presença do rei. Aí ela diz para o tio: olha, eu vou falar com ele, se eu morrer, eu morri, mas eu vou tentar salvar o meu povo.
E um dos sinais que o rei aceitava essa invasão era quando a pessoa entrava, se o rei estendesse o seu cetro, era a permissão dele para atender. Se ele não estendesse o cetro, a pessoa seria morta. E o povo todo jejuando, orando para aquele momento, e ela entra nos aposentos do rei, o rei olha, ela fica assustada, não sabe a reação do rei, aí ele estende o cetro para ela. Aí ela conversa com ele. E pela ação dessa mulher, aquela trama toda feita por Amã para destruir os judeus, essa trama foi desfeita. E o povo de Deus foi poupado. O que isso tem a ver com você? Irmão, se você soubesse as tramas que existem contra você, se você pudesse enxergar o que o inimigo está preparando contra você, mas fique em paz, jejue pela sua vida, jejue contra essas crises que se aproximam da vida de todos nós, porque o diabo arma, e Deus desarma e dá vitória ao seu povo. Diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Então, em tempo de crise, não murmure, não reclame, vá para os pés do Senhor. Na hora da luta, do aperto, da invasão inimiga, vai para os pés do Senhor. Quinto lugar, razões para o cristão jejuar. Porque o jejum é o meio para buscarmos, repitam, direção e proteção de Deus. Tem uma história em 2 Crônicas 20, interessante, que tem a ver com você e comigo. O rei Josafá, rei de Judá, recebe uma notícia que o abalou. Eu acho que todos nós aqui já recebemos uma notícia que abalou. Quem já recebeu uma notícia que você ficou abalado com a notícia? E a notícia era que 3 exércitos se organizaram para invadir Judá. E diz a Bíblia que quando chega essa notícia, ele tem muito medo. Não é errado sentir medo. O problema é o que você vai fazer com medo. E ele fica com medo, recebe aquela pancada, daquela má notícia que o seu reino seria invadido por 3 exércitos, e ele conclama um jejum. Diga jejum. Na hora dessas situações adversas, especialmente aquelas para além da nossa possibilidade de resolver, faça o que ele fez, ele chama o povo e convoca um jejum, e no jejum, Deus fala com ele. Diga amém, irmãos. E o que Deus diz para ele, Ele diz para você nessa noite: quanto a isto, fique sabendo, ó rei, que nesta peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja não é tua, ela é minha. Assim diz o Senhor. Diga amém e aplauda o Senhor, aplauda com júbilo. Se olha, Josafá, fica tranquilo que essa briga é minha. Armaram contra ti, se organizaram contra ti, são maiores do que você, mas não são maiores do que eu. Essa peleja não é tua, ela é minha. Aí Deus dá uma estratégia absurda para ele. O que é que eu faço? Faz o seguinte:
reúne o exército, e na frente do exército coloca os músicos, os tocadores e cantores, o ministério de louvor. E vou fazer o quê? Quando você se aproximar do campo de batalha, apenas cantem para mim. Que estratégia maluca. Talvez seja isso que Deus esteja falando com algumas pessoas aqui. Canta para Deus. Não te apavora, não. O Deus que você serve é vivo, é real. Ele tem um controle de todas as coisas. E assim Josafá faz, reúne o exército, os levitas, vai para o campo de batalha. Quando chega próximo, eles começam a cantar, adorar a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus colocou confusão no arraial do inimigo. Eram 3 exércitos, moabitas, amonitas e os moradores do monte Seir. Sabe o que aconteceu? Os amonitas pensaram que os moabitas eram Judá, e vice-versa. Os moradores de Seir pensaram a mesma coisa com relação aos amonitas. Houve uma confusão, miraram no cara errado. E diz a Bíblia que eles começaram a se matar. E quando terminou a peleja, Israel chegou no vale da decisão, lá da guerra. Dos 3 exércitos, não ficou um para contar a história. É assim que Deus faz. Nesta peleja não tereis que pelejar, porque ela não é tua, ela é de Deus, e Ele vai te dar vitória. Dá um brado de glória e aplauda o Senhor. Em último lugar, por que o cristão deve jejuar? Porque o jejum é um meio de buscarmos restauração espiritual. Diga essa palavra, restauração espiritual. O profeta Joel diz assim no verso 12: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Eu quero encerrar essa mensagem alertando você que está longe de Deus. Você está aqui, apesar de estar aqui, o seu coração esfriou, sua mente está confusa, foi difícil chegar aqui hoje, seu nível espiritual baixou, sua temperatura espiritual está muito baixa, o seu fervor de antes, comparado com hoje, nem tem como comparar. Talvez algumas atitudes suas tenham demonstrado claramente isso, e você está correndo perigo. Que uma pessoa fraca espiritualmente, ela é uma presa fácil para o inimigo. E há uma necessidade de restauração. E essa é uma semana ótima para você restaurar o altar do Senhor no seu coração. Para você se tornar uma mulher de Deus de verdade. Um homem de Deus de verdade. Não brinca com isso, não. Não brinca com a sua vida espiritual. Não fique expondo a sua vida por aí, para que o mal te atinja, para que o mal tenha facilidade de te tocar, de te atingir. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Diga amém, irmão. Mas não toca quando e onde, que situação? Quando você está com Deus.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, isto é, vai ter a proteção. Quem habita, não é quem é inquilino, que vai de vez em quando, que dá uma saidinha e vem para a igreja, mas a vida está longe de Deus. Não brinca com isso não. O inimigo quer liquidar com você. Você não imagina os planos que ele tem para esse ano na tua vida. Então faça dessa semana uma semana para você reavivar a tua vida espiritual na presença de Deus, renovar suas forças, refazer compromissos com Deus, reatar um relacionamento que você tinha. Você lia a palavra, você buscava Deus, você era mais de Deus, e aos poucos seu coração começou a murchar, e só Deus sabe como está a sua fé. Alguns aqui, a sua fé está um verdadeiro fiapo de fé, que ela não foi alimentada, não foi adubada, não foi fortalecida, e ela foi se esvaindo, e hoje você está muito fraco. Mas que bom que você veio aqui, porque há ainda no seu coração amor por Jesus, mas esse amor precisa crescer. A igreja de Laodiceia, o Apocalipse, acho que é Laodiceia, não lembro bem se é, Deus reclama algo dela. Ela diz assim, o Senhor diz para ela assim: eis que tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E é isso que Deus diz para você: meu filho, vem para perto de mim, se aproxime mais de mim, não te exponha ao mal. Como diz a palavra, não dê lugar ao diabo, não abra brecha para ele, porque ele é terrível, ele é maligno, ele é destruidor. Se você tem dado algumas brechas, faça dessa campanha um caminho para tapar esses buracos e se tornar forte, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, em nome de Jesus, amém? Fique em pé e aplauda o Senhor, mas aplauda com júbilo, com alegria, um brado de glória. Aplauda o Senhor, aplauda Jesus.